O Evangelismo em Três Histórias foi desenvolvido pela MPC nos Estados Unidos e rapidamente adotado pela MPC em todo o mundo. É um modelo que explica como as conversas se desenvolvem em torno das nossas histórias. Um cristão e sua história impactada por Deus, seu amigo não cristão e a própria mensagem do Evangelho, a história de Deus. Evangelismo em Três Histórias não é uma ferramenta ou uma técnica, mas uma maneira de entender o evangelismo como estilo de vida, fluindo através de relacionamentos autênticos. Inúmeras pesquisas, inclusive uma feita no Brasil pela AME Evangelizar, têm apontado que os principais agentes evangelizadores são os parentes e amigos, demonstrando a importância dos relacionamentos, especialmente para crianças, adolescentes e jovens. Por essa razão, é importante falarmos e ensinarmos a respeito do evangelismo relacional. E isso tem tudo a ver com o evangelismo em Três Histórias. Infelizmente, há muitos mitos sobre evangelismo quanto aos relacionamentos. Muitos pensam que evangelismo é alcançar estranhos, mas como vimos, a maioria das pessoas é alcançada por parentes e amigos. Os evangelistas não são apenas pregadores profissionais, mas cristãos comuns que Deus tem usado e quer usar. A conversão geralmente é um processo, influenciado por várias oportunidades e pessoas diferentes. E a influência não é apenas sobre dizer as palavras certas, é muito mais sobre o amor prático somado às palavras. O resultado é que deveríamos focalizar nosso amor e oração nas pessoas mais próximas, aprender a compartilhar Jesus com palavras e ações e oferecer muitas oportunidades diferentes para as pessoas ouvirem o Evangelho. E por que as histórias são importantes? Primeiro, porque ninguém pode contestar uma história, não é mesmo? Como dizem, contra fatos não há argumentos. Além disso, as histórias falam de pessoas e nós gostamos muito de ouvir sobre outras pessoas e contar nossas próprias histórias. Quando ouvimos uma história, criamos uma ligação empática com o outro. E, finalmente, histórias prendem nossa atenção e ajudam na formação da memória. Tudo isso é comprovado cientificamente. Então, vamos falar das três histórias. A minha história, a história de Deus, a história deles, meus amigos. Tudo começa com o meu relacionamento com Deus. Ele nos chama primeiro a vir a Ele e depois nos envia. Quanto mais minha história se entrelaça com a história de Deus, mais minha vida é transformada. E fica impossível contar minha história sem falar do que Jesus fez por mim e continua a fazer. Como Jesus nos ensinou, somos sal e luz, mas para mantermos o nosso sabor e o nosso brilho, precisamos permanecer em Jesus e crescer em nosso relacionamento com Ele. Lembre-se, o evangelismo do meu amigo começa e flui do meu relacionamento com Jesus. Então, não é somente sobre minha história, mas como ela está sendo transformada pela história de Deus. Agora, vamos pensar em como minha história se relaciona com a história dos meus amigos. Primeiramente, devemos considerar o impacto do nosso caráter. Eu devo ser autêntico e não um falso santo. E na medida em que meu caráter é transformado por Jesus, passo a ser uma bênção na vida das pessoas ao meu redor. Com toda certeza, o meu caráter é importante para o testemunho junto ao meu amigo não cristão. Mas o nosso caráter deve estar alicerçado no amor que foi exemplificado por Jesus. Ele serviu as pessoas, usou a linguagem que fazia sentido para elas, não rejeitou os pecadores e se doou inteiramente para alcançar os perdidos. Nós temos em Jesus o exemplo de equilíbrio emocional, generosidade, paciência e sabedoria no relacionamento com pessoas perdidas. Também precisamos aprender a ouvir antes de falar, porque as pessoas ouvem pessoas que ouvem. Devemos controlar a nossa ansiedade de querer falar tudo de uma só vez e, com paciência, ouvir a história dos nossos amigos, fazer perguntas, entender onde eles estão na jornada espiritual. Não somos vendedores de um produto tentando convencer pessoas a comprar nossa ideia. Somos pessoas que amam sinceramente nossos amigos e queremos que eles conheçam a história de Deus. Você é um ouvinte atento?
Quando ouvimos, estamos dizendo à pessoa que ela é importante. Estamos honrando a história dela e respeitando seu sistema de valores. Estamos fortalecendo o relacionamento que temos com ela. E também descobrimos o que está faltando na vida dela e como ela está tentando preencher o vazio do seu coração. Quando ouvimos alguém, somos capazes de identificar em que ponto essa pessoa está em sua jornada espiritual. E, finalmente, o que é a história de Deus? É o seu Evangelho, a forma como ele se revelou a nós ao longo do tempo, culminando em Jesus, sua pessoa, obra e ensinamentos. Se você foi autêntico e ouviu seu amigo, você terá a oportunidade de falar também. Lembre-se que o nosso papel é glorificar a Deus, fazendo-o conhecido para as pessoas ao nosso redor. Por esse motivo, precisamos aprender a contar para elas a mensagem do Evangelho, o plano da salvação. A maioria das pessoas não sabe que a história da humanidade tem uma sequência, um início, meio e fim. Elas andam em círculos e sem propósito. Apresentar o plano da salvação é dizer que tem uma história acontecendo. Há muitas maneiras de apresentar esse plano, mas basicamente ele passa pelos principais pontos: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou um mundo bom e perfeito e a humanidade à sua imagem e semelhança para que desfrutássemos de um relacionamento de amor com Ele. Mas o ser humano decidiu se separar de Deus e viver de maneira independente, em estado de rebelião. Isso atraiu sobre a humanidade juízo e condenação. Deus é justiça e também é amor. Por isso, se fez homem em Jesus e andou entre nós e jamais pecou, sendo digno da vida eterna. Depois, entregou a própria vida, pagando com uma vida perfeita o pecado de toda a humanidade. E por ser Deus, Jesus ressuscitou e agora vive naqueles que se arrependem, creem e se rendem ao seu governo amoroso. Jesus voltará para reinar plenamente sobre todas as coisas novamente. Tudo será restaurado. Aqueles que se renderam ao seu governo viverão com ele pela eternidade, mas os que rejeitaram sofrerão o justo juízo pelos seus pecados. Então aqui temos novamente a interação entre as três histórias. Eu já ouvi a história do meu amigo e também contei a minha história para ele. Agora vou contar a história de Deus, que acabamos de ver, e perguntar se ele também deseja que Jesus entre na história dele. Lembre-se que a missão é de Deus, então ele é responsável e nós apenas somos participantes de um plano que é de Deus. Essa verdade é libertadora porque já não sentimos que tudo depende de nós e podemos deixar os resultados com Deus. Em outras palavras, nós entramos na missão de Deus e devemos orar para que Ele nos conduza às pessoas. E quando alguém rejeitar nossa mensagem, somos consolados com as seguintes verdades. A conversão é um processo e não sabemos onde está o coração dessa pessoa em sua jornada espiritual, então podemos ser pacientes. A evangelização é trabalho de equipe e Deus vai usar outras pessoas para continuar sua obra no coração desse amigo. Somos chamados a amar ao próximo independente se ele vai crer ou não na mensagem. A obra de salvação pertence a Deus e não a nós. Nossa parte é apenas sermos fiéis ao testemunhar, ou seja, contar nossa história e a história de Deus. E para terminar, na MPC, nós temos o Jovem Alvo, que é uma estratégia de evangelismo relacional, onde essa compreensão das três histórias pode ser aplicada de forma intencional. O Jovem Alvo é alguém para você concentrar suas orações, ouvir a história, contar sua história, contar a história de Deus e convidar para ter um relacionamento com Deus. E aí? Como você pode ser mais intencional em seus relacionamentos, ouvindo histórias, compartilhando a sua e anunciando a história de Deus?